Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa reflexão bíblica do livro de Gálatas, no capítulo 2, e eu já convido você a ligar ou abrir a sua Bíblia e ler todo o capítulo e em seguida retornar aqui para que nós possamos meditar mais aprofundadamente em alguns versículos deste precioso capítulo. E dando início à nossa reflexão, eu gostaria que você lesse junto comigo alguns versículos do capítulo 2, a começar do versículo 14, que diz assim: Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: Você é judeu, mas não está vivendo como judeus, e sim como não-judeus. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus? Aqui nós vemos o apóstolo Paulo exortando no meio daquelas pessoas para querer transparecer ser algo que ele já não era. Porque uma vez que ele conheceu o Evangelho de Cristo, ele foi livre da escravidão, livre do jugo. E não é diferente nos dias de hoje. Assim como Pedro, muitos têm tentado mascarar, seguir um padrão religioso, como se aquilo fosse a regra de salvação e algo que tivesse que ser feito para alcançar os céus. Mas nós sabemos que a palavra de Deus é clara, que somente por meio de Cristo e por meio da fé nele, confessando ele como Senhor e Salvador da sua vida, é que nós garantimos a nossa salvação. Então ali, Paulo, muito sabiamente, de modo a constranger a atitude de Pedro, de modo a ele não fazer mais isto em outras ocasiões, ele expôs a conduta de Pedro, essa conduta de um caráter que estava maquiando, estava tentando transparecer ser que já não era. E muitos homens e mulheres de Deus, que já se distanciaram, e muitos homens que se dizem ser de Deus e até o são, mas por um momento agiram de maneira impulsiva, tentam transparecer para as pessoas que estão seguindo o padrão daquela igreja, daquela instituição diante daquelas pessoas, de modo a tentar convencê-las a permanecer no erro. Só que nos bastidores, estas pessoas não possuem mais essas condutas, uma vez que, no caso de Pedro, já tinha conhecido o Evangelho de Cristo e já vivia em liberdade de fé. E tem homens e mulheres que já têm a mente esclarecida em relação a isso. E mesmo assim, não quer libertar as pessoas, não quer levar o entendimento a essas pessoas, como foi no caso desta perícope que eu acabei de ler, esse trecho dessa perícope. E também há casos de pessoas que vivem condutas imorais, que nesse caso aqui, Pedro, ele não estava tendo uma conduta imoral, e estava livre daqueles padrões judaicos da época. Então, nesse outro caso, eu estou querendo dizer que tem homens que possuem condutas erradas, libertinas, imorais, perversas, mas se escondem numa redoma de uma religiosidade, com a intenção de escravizar pessoas quando ele já não segue aquilo faz tempo. E isso, além de colocar ele no buraco, coloca outras pessoas também, coloca na prisão, no arcabouço. E Deus não nos chamou para evangelizar pessoas para arcabouços, para armadilhas. Deus nos levou para anunciar o evangelho da liberdade de Cristo, por meio da fé. Então nós, como seus discípulos, devemos mostrar às pessoas a liberdade que o evangelho nos dá, de uma vida abundante nele. Não é uma oportunidade para viver uma vida leviana, libertina e imoral, mas sim pautada na palavra, só que de maneira livre, sem padrões que engessam, sem uma vida cheia de rituais, que nada mais é do que apetrechos, de modo a se tornar peças intermediárias que vão estar conduzindo essa pessoa quando não conduz aos céus de jeito nenhum. Porque só o Evangelho salva, só a palavra de Deus liberta. Então que você entenda este segredo neste momento. Que Deus, aleluia, em sua infinita misericórdia enviou o seu Filho como homem, sendo Deus, abstendo-se do seu poder, da sua glória nos céus. Ele morreu uma morte de cruz. E ali o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Então nós já não precisamos de intermediários para chegarmos a Deus. Apenas confessando a Jesus como Senhor e Salvador, pedindo que Ele reja as nossas vidas e transforme-a, nós garantimos a nossa salvação. Lembrando que devemos ter uma caminhada com Cristo. Amém?
Dando continuidade, eu gostaria de ler alguns versículos em sequência. Amém? Então vamos lendo cada versículo e explanando o significado de cada um deles. O versículo 16 nos diz assim: mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazerem o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Aqui ele está falando da lei de Moisés, aquela série de requisitos que as pessoas na época tinham que seguir para poder alcançar perdão de pecados, para poder alcançar a salvação. Então eles eram escravos da lei. O homem, por mais que tente seguir a lei em sua totalidade, ele não consegue. Em algum momento, algum trecho ele vai deslizar, porque nós não somos perfeitos, nós somos limitados, nós somos falhos, mas é a graça de Deus que nos cobre e nos capacita a adentrar a glória celeste como filhos de Deus através de Cristo Jesus. E essa é a nossa fé, a fé que vence o mundo, a fé que leva o homem ao céu e não o engano, que é o cumprimento de leis, de protocolos, de regras humanas, que nada mais fazem do que ser carga, que pesa a caminhada cristã e impede este crente de crescer em maturidade espiritual. Por isso nós, enquanto igreja, enquanto liderança, devemos cuidar das nossas ovelhas, trazendo a elas a dignidade e a independência quando tiverem maduras para cumprir a sua vocação, e nós damos o suporte, assim como uma criança. Pense numa criança. A criança não é criança todo o tempo. O bebê não é bebê todo o tempo. Isso porque ele precisa crescer. Já observou aquele momento que você, e eu sei que tem alguns aqui que estão assim, se sentindo estagnados numa fé que não leva ele a algo que venha proporcionar um aprofundamento espiritual. Então a sensação desta pessoa é como se ela estivesse já grande na estatura física, mas a sua estatura espiritual não acompanhou este crescimento natural. Então aí surge a estagnação. E nós, enquanto lideranças, devemos preparar esta criança com alimento sólido, no tempo devido, e ir nutrindo esta criança para ela ir crescendo gradativamente até que, quando chegue no momento que possivelmente ela possa estar estagnada, ela não vai estar, porque ela vai estar se movendo no fluxo do seu desenvolvimento. A vida é cheia de fases. As estações da natureza nos mostram que existe a primavera, verão, outono e inverno. Cada fase tem a sua função, cada fase tem o seu tempo, cada fase tem o seu significado. E porque nós, enquanto igreja, não queremos romper, ficamos dependentes de uma estação que já passou faz tempo e estamos no inverno pensando que estamos na primavera. Estamos no inverno sem casacos de frio, sem uma roupa adequada para suportar o frio e as altas temperaturas. Isto porque nós não fomos educados assim pelas nossas lideranças. Isto porque são lideranças que querem tornar estas pessoas escravas da lei. Leis humanas que a escravizam, que a aprisionam e que impedem os seus membros de atingir a estatura da fé necessária para os novos ciclos que existem são reais. A gente sabe que cada pessoa tem as suas fases, tem as suas nuances. Vão ter pessoas que Deus não vai movimentar. Vão ter pessoas, queridos irmãos, que Deus vai movimentar para um propósito maior, às vezes inusitado, diferente, porém estejamos atentos também, para que estas mudanças não sejam de um ego inflado, de uma alma ferida, de um desejo de uma facção, de uma divisão, porque aí Deus não está. Quem está operando na vida desta pessoa é o espírito do anticristo, que já está tentando distorcer os entendimentos para que as pessoas sejam enganadas pela apostasia. O versículo de número 17. Ao procurarmos ser aceitos por Deus, por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. 18. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. 19. Pois quanto à lei, estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus, eu fui morto com Cristo na cruz. Assim, 20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu a si mesmo por mim. O que o apóstolo Paulo quer nos dizer é que nós devemos morrer para a lei, morrer para nós, morrer para o nosso eu, para viver
para Cristo. Aleluia. Se a gente diz que destruiu a lei, né, no caso deles, nessa conjectura de Pedro, ele foi livre pelo evangelho, mas ali ele estava tentando dar uma falsa religiosidade. Ele está ali tentando reconstruir na mente das pessoas que estavam naquele ambiente. Então ele está dizendo que quem tenta começar a construí-la de novo, como meio de ser aceito por Deus, fica claro que eu havia quebrado a lei. Não é verdade? Porque se existia a lei, eu seguia, aí eu entendi o evangelho e novamente eu tento reconstruir, aí sim dá um entendimento que você quebrou a lei. Só que no nosso caso, nós não quebramos lei nenhuma, porque Jesus veio a este mundo, pagou a dívida, ele cumpriu cada requisito da lei e nos deu uma carta de alforria. Oh, rabacanda labachuri anderhalarabaser guionai. E por meio desta carta nós fomos livres. Quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós morrimos junto com Ele. Então não tem como você aceitar a Jesus e continuar da mesma maneira. Isso porque o Espírito Santo é vivificado em nós e Ele começa a agir, a transformar, a lapidar. E a gente aos pouquinhos vai deixando alguns hábitos. Claro, não é do dia para a noite, mas é ação natural do Espírito Santo e não é imposição de homens. O que eu quero deixar claro é isto. Então por isso que nós não quebramos a lei. Porque nós não estamos tentando reconstruí-la. Nós morremos para a lei, aí sim. Porque a lei para de ter ação em nós no momento que nós morremos junto com Cristo. Quando nós somos crucificados com Cristo por meio da redenção. Aleluia! Glória e louvado seja o nome de Jesus. 20. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Aleluia. 21. Eu me recuso a rejeitar a graça, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. É bem verdade. Isso tudo que o apóstolo Paulo coloca aqui. Nós temos que entender que a vida que nós vivemos agora, nós vivemos pela fé e não por obras da lei. A fé em Cristo Jesus que deu a sua vida por nós. E quando nós entendemos isto, quando nós entendemos este amor, nós nos recusamos a rejeitar esta graça. Então, observe que é uma atitude nossa de recusar ou não recusar a graça de Deus. Porque tem alguns que dizem e falam, e eu respeito, mas eu estou aqui falando do entendimento na palavra que está aqui claramente sendo explicitado por Paulo. Ele diz, ele se recusa. Não tem esse negócio aqui de graça irresistível. Há uma decisão, há uma ação que nós temos que tomar. Há uma reação que nós temos que ter diante de um sacrifício de um Deus que deu a sua vida por nós. E quando nós agimos aceitando esta graça, confessando ao Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, aí sim, aleluia, nós fazemos valer aquela morte naquela cruz, aquele sangue inocente que foi derramado por mim e por você. Então que neste momento você tome uma decisão aí onde você está. Se você não morreu ainda para este mundo, para viver para Deus, você pode fazer isto agora. Eu vou orar por você. E você vai repetir algumas palavras comigo. Se você não tinha este entendimento, vivia ainda sob o jugo de uma lei humana, que nada mais é do que trazer mais peso a uma caminhada que Deus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se o Senhor nos ensinou isto, por que nós ficamos colocando cargas nos outros, que muitas vezes nós, no oculto, nos recusamos a praticar e queremos que os outros pratiquem, sabendo que isto é engano, sabendo que isto é um peso desnecessário que vai impedir esta ovelha de atingir a maturidade espiritual? Não podemos achar que é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus. Isso cria um entendimento de justiça própria. Eu faço para ser aceito. Se eu errar, Jesus se afasta. E a pessoa vai e se afasta de Deus porque pecou. Isto é um entendimento contrário à vontade de Deus e coloca muitos no engano e o diabo aplaudindo porque mais e mais vidas estão sendo levadas ao engano e à perdição. Devemos entender que a graça é o único meio regenerador. É o remédio para qualquer ferida, para tratar o pecado da nossa natureza mortal. É a graça. E nós devemos tomar uma posição. E você vai tomar esta posição agora, amém? Então, fecha os teus olhos e ora junto comigo. Pai querido, neste momento eu te apresento esta vida que está meditando junto comigo nestas reflexões sobre o livro de Gálatas neste momento. Senhor,
que o coração dela seja quebrantado, que ela venha a entender o plano redentor de Cristo Jesus, entendendo que a lei por si só não tem poder de salvar ninguém, mas sim de trazer peso de condenação. E tu não vieste para condenar, mas sim para restaurar, para renovar, para salvar. E o que tu queres de nós é que nós tomemos uma ação, uma atitude de morrer para si e viver para Cristo Jesus. Assim como ele morreu naquela cruz, que nós morramos, que esta pessoa morra para si, morra para a autojustificação, para o eu que quer a todo momento dizer que faz e acontece, que segue a lei. Senhor Jesus, quebra o nosso eu. Nos faz entender que nós não conseguimos por nós mesmos alcançar a salvação, seguir leis, regras, mandamentos que nada mais fazem do que pesar a caminhada e dificultar o acesso a Ti, Senhor, por meio do Evangelho puro e simples de Jesus. Ó Pai, nos faz gradativamente abandonar aquilo, Senhor, que atrasa a nossa caminhada. À medida que nós vamos buscando a comunhão e a proximidade contigo, Senhor, vai eliminando de nós, vai nos dando, Senhor, repulsa em manter as mesmas práticas que nós tínhamos há tempos atrás quando não te conhecíamos. Ó Pai, ajuda esta pessoa e que agora ela possa dizer comigo estas palavras. Pai, neste momento, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. E aqui, eu morro para mim, morro para o meu eu, morro para a autojustificação por meio da lei, entendendo que a lei foi um espelho do que viria. E tu vieste, e tu morreste em meu lugar. Me dá este entendimento, transforma a minha vida, derrama da tua graça sobre mim, lava-me os meus pecados, ó Deus, e regenera a minha vida. Porque só por meio de Ti nós alcançamos a salvação. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que esta palavra de alguma forma tenha tocado o teu coração. Pedimos que nos ajude a semear a mensagem do Evangelho de Cristo para ainda mais pessoas. Então aproveita, deixa teu like, deixa teu comentário do tanto que esta mensagem edificou a tua vida e compartilha. Compartilha com o máximo de pessoas possível. Manda para aqueles grupos de WhatsApp que certamente essa mensagem vai edificar a muitas vidas em nome de Jesus. Deus te abençoe e amanhã, se assim Deus nos permitir, estaremos aqui para darmos continuidade à nossa meditação no livro de Gálatas. Deus abençoe você.